estamos começando mais um Pô de Fé que... Quanto tempo, hein, galera? Devido a alguns compromissos pessoais, estivemos ausentes alguns dias, né? O pessoal achando que tinha acabado o projeto. Ô, gente, não acaba. Aquilo assim, a gente sempre fala, o que Deus determinou não acaba. Então pode ficar tranquilo que não acaba. Vai dar um tempo, por algumas demandas, isso e aquilo. Mas estamos de volta, e de volta em alto estilo, com um cara que já passou por aqui, que rendeu uma resenha incrível. E se ele lembrar, na resenha um, eu falei, a parte 2 tem que acontecer. Isso aí é uma coisa que isso é inegável. E aconteceu. Quis Deus que fosse hoje, né? Justamente, vocês estão vendo essa resenha numa sexta-feira, dia do aniversário do cara, desse cara incrível, né? Então, vocês vão ter esse privilégio de não só desejar feliz aniversário para eles aqui nos comentários, além mais também nas redes sociais dele, mas também de conhecer outras coisas que a gente não conseguiu na parte um ali, que obviamente, se deixasse, né, a gente ia resenhar, 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 obviamente, porque quando a pessoa tem história e tem conteúdo para comentar, a gente resenha aqui sem limites, mas eu agradeço por essa fera que está aqui hoje, Léo e Guita, esse craque aí, craque da seleção do Cazaquistão, craque agora do CMEI, né, a gente acostumado a falar craque do Kairat, e isso aí, né, Guita, isso é inegável. Quando a gente pensa em Guita, obviamente vai pensar Kairat, e com muito orgulho, acredito eu também, porque por toda a história que você construiu lá, a tua imagem associada lá, independente da tua saída, a história linda de 14 temporadas, entre 14 e 15 temporadas ali no Kairat. Então, cara, para mim o orgulho, você já sabe do orgulho de você estar aqui, eu sou seu fã, você sabe disso, né? Não só fã do atleta, mas também do amigo, do irmão. E hoje, cara, como eu te falei em off aqui, hoje vai render do início ao fim, né? Então, muito obrigado por estar aqui hoje. E já que a gente está disponibilizando essa resenha na sexta, já um feliz aniversário para você, né, cara? Feliz aniversário para você, já vou adiantar já, né? Obrigado, Kaique. Obrigado, cara. Eu que agradeço de novo por me chamar para participar de novo desse podcast que já passou tanta gente boa por aí, né? Que já, com certeza, eu tenho certeza que passou e conseguiu transmitir muita coisa para quem assiste, para quem tá junto, para quem tá ligado, né? Eu que agradeço, obrigado aí pelas felicitações. Não tô moleque mais, 3.9, né? A gente tenta se reinventar todos os dias, a gente nunca sabe tudo, né? No esporte, na vida, a gente está sempre aprendendo. Eu que agradeço pelo convite e com certeza estou aqui para a gente poder conversar de tudo que envolve o futsal, vida pessoal. Sou sempre aberto, nunca fujo das perguntas. Gosto muito dessa resenha, ainda mais falando de esporte, de qualquer esporte, eu paro e converso horas. E eu que agradeço, Kaique, obrigado. E vamos que vamos em frente aí nessa conversa, que agora realmente eu não semei, né? Passou um tempinho do último podcast e a gente deve ter bastante coisa para conversar. Claro, claro. E eu já vou de antemão já emendando sobre isso aí, cara. Lembra que aquele nosso suporte, né, daquela nossa entrevista incrível que a gente teve, rendeu muito, né, Guita? Quando foi compartilhado ali, quando a gente compartilhou, cara, eu não sei se chegou telefonemas para você do Vasco, eu não vi se você vai falar, né? Se o pessoal chegou no teu direct aí, cara, que história é essa do Vasco aí e tal? Porque eu sei que na época, cara, toda hora chegava notificação, cara, de comentário, se isso era verdade, se marcava os responsáveis do Vasco para dar um jeito, para ver uma possibilidade, porque você ali é o famoso jogou a gasolina, né? Jogou gasolina naquele momento e deixou lá para se virar. Cara, e aí a gente ficou sabendo, né? Inclusive, antes mesmo oficialmente eu já sabia, porque já dentro dos bastidores, dos corredores das informações do futsal, que você e o Ferrão já estavam fechados, só que ainda não poderiam comentar por questão contratual, obviamente cumprindo seus contratos com seus respectivos clubes, mas depois, obviamente, quando se encerrou o contrato, anunciou e foi uma bomba, né, cara? E o projeto CMEI, né, como a gente estava falando aqui, né, Guita? Um projeto novo, que no primeiro ano de nascimento já é campeão, cara. Já é campeão do Cazaquistão, quebrando a hegemonia do seu ex-clube, né? Obviamente, é um projeto ousado, né? Que é um projeto que visa, obviamente, conquistar a glória máxima, que é a Champions, né? Que é um projeto que veio realmente para ficar. Cara,
Conta pra gente como é que está esse novo desafio da tua vida, como é que é esse projeto CMEI, conta pra gente com detalhes aí, e sair do Kairat de alguma forma também, né? Naquele momento final ali dói, né, cara? Porque você viveu uma vida ali, né? Uma família, mas também existem ciclos também, né, Guita? Eu queria que você contasse tudo pra gente aí. Em relação ao Vasco, realmente, né, quando estava no fim da temporada passada, houve uma conversa, mas eu já estava acertado no clube, né, no CMEI, e era para jogar ali o brasileiro ali, né? Não ia conseguir começar o brasileiro, mas poderia pegar na metade ali em frente. Mas eu estava já acertado no CMEI e eu achei que, assim, até rolou uma conversa de eu poder de repente me apresentar depois no CMEI, mas só que veio o Mundial, né? Teve a preparação do Mundial. E com a preparação do Mundial, tornou inviável nem pensar nisso, né? Não teve como mesmo pensar nisso. E quando eu estava começando a me preparar para o Mundial, houve uma outra conversa para eu poder jogar a Taça Brasil pelo Vasco, que seria uma honra, seria muito fera, né? Pô, vestir a camisa do Vasco de novo numa competição assim nacional, jogando contra os caras bom pra caramba, ia ser ia ser muito maneiro. Só que tornou inviável também porque eu estava em preparação. Eu até conseguiria ir jogar e voltar para a seleção, né? E jogar o Mundial. Só que eticamente isso não é bonito, né? Você está numa preparação de um Mundial, você largar uma preparação do Mundial e jogar uma Taça Brasil lá no Brasil, voltar e continuar uma preparação para ir para o Mundial. Então, eticamente é feio e eu tenho um nome a zelar, né? Então, não tornou viável de novo, não foi viável. Mas fiquei muito feliz, né, do interesse e estou acompanhando o Vasco. O Vasco já tem 2 vitórias no Brasileirão. Estou acompanhando eles aqui de perto, sempre. Pô, às vezes eu acordo até de madrugada para ver o segundo tempo ali, quando jogo umas 3h30, 4 horas da manhã, eu tento acordar às 5 para ver um pouco do jogo. Me preocupo mesmo porque o Vasco foi pô, o maior clube ali do Rio de Janeiro, né, de futsal. E voltar, né, a disputar uma competição nacional ano passado, mas com o começo de um projeto, esse ano já com um projeto um pouco mais audacioso, contratando uma galera com mais experiência, mais rodada, acostumada a jogar jogos de alto nível. E não tenho dúvidas que o Vasco vai colher os frutos, se não agora, que pode ser agora também, mas logo, logo mais vai conseguir colher esses frutos aí pela seriedade do projeto. O projeto lá tá bem sério, tem uma mídia muito legal, uma estrutura para molecada que mora fora do Rio muito maneira. Então, devagarinho, devagarinho as coisas estão sendo feitas lá e tá muito legal o projeto. Fico feliz pra caramba do Vasco ter voltado e voltado bem. E o CMEI, né, agora, como você disse, um projeto ambicioso, é um projeto que quer, né, o objetivo do projeto é ser campeão europeu, esse é o objetivo do projeto. E por que não, né? Com certeza existe um investimento legal aqui no clube e um trabalho muito sério, muito profissional, uma estrutura que a gente treina na arena, vestiário, academia, estrutura de medicina, tudo, tudo. O clube aqui realmente cresceu muito rápido, mas cresceu assim muito rápido em entendimento do que a gente precisa, os atletas precisam, né? Hoje a gente tem uma estrutura muito boa ali no CMEI, uma estrutura realmente muito grande, assim. E não tenho dúvidas também que vai colher esses frutos, né? E já está colhendo, né? Foi campeão na última temporada. Esse ano nós vencemos o Kairat na final da Copa, do Cazaquistão também. Fomos campeões da Copa. Agora classificamos em primeiro na fase regular, na frente do Kairat de novo. Por que que eu falo Kairat? Porque o Kairat é a comparação dentro, né? É o nosso principal adversário, não só jogo, mas em estrutura, em nome, em símbolo, né? O Kairat é um clube muito grande, é um clube muito respeitado no mundo. Então, não tem como você jogar no mesmo país do Kairat e não querer vencer o Kairat, não pegar o Kairat para poder um exemplo de você conseguir vencer o Kairat, conseguir levantar o seu nome. E a gente conseguiu uma vitória boa em cima do Kairat na final da Copa. E na fase regular terminamos em primeiro, que também é inédito, o clube não tinha terminado em primeiro. Acho que nunca aconteceu isso aqui no Cazaquistão. E agora chegou os playoffs,
Nós tivemos muitas baixas, jogadores machucados e outros que saíram depois da virada do ano novo. Estamos com um plantel reduzido, mas a gente está dando conta do recado. E ano que vem, tenho certeza que o CMEI vai fazer algumas 3, 4 contratações tops no mundo, para a gente poder, se Deus quiser, a gente chegando na final do Campeonato do Cazaquistão, a gente ganha já o carimbo, né, para a Champions. Então, chegando na Champions, eu tenho certeza que a gente vai chegar forte lá. Ser campeão é outra coisa, né? Mas mostrar um bom futsal, um futsal de alto nível, eu tenho certeza, isso aí não tenho dúvidas. Então, o projeto do CMEI me deixou, como eu te falei, me deixou mais jovem, me deixou rejuvenescido para poder brigar de novo por posição, né? Entrar num ambiente novo, passar a minha experiência para todos em volta, escutar, aprender também, né? E eu sou um cara que eu consigo escutar bastante, consigo filtrar bastante as coisas que me interessam. E o CMEI realmente ele veio para ficar. E eu fico muito orgulhoso assim de eles terem me escolhido para poder né, ajudar o projeto e engrandecer o projeto, né? E nada mais justo de eu né, retribuir dentro de quadra e fora de quadra, né? Com vontade, jogando com vontade, quando não estou jogando, tentando ajudar ao máximo a galera nos treinamentos e tudo. E praticar minha liderança dentro do clube. Então, eu fico muito feliz com o projeto. E sair do Kairat, realmente, o coração apertou muito, né? Eu já tinha, né, já sabia um pouco antes que não iria renovar. Mesmo assim, passou ali o tempo e depois fizeram uma despedida aí, que quando fizeram a despedida, realmente a ficha caiu, assim, né? O coração doeu ali, né? Eu chorei, me senti assim, porque parecia que era um casamento, né, cara? Imagina você casado com a sua esposa há anos e anos e do nada o casamento encerra. Você deve sofrer muito, né? Deve sofrer muito. Então, eu dei uma sofrida, eu vou falar abertamente, eu sofri, porque era um clube que estava já enraizado em mim, né? Muitos anos, muitas temporadas, vivi tantas coisas dentro desse clube. E agradeço todo mundo, inclusive o presidente, que sempre apostou em mim. Entendi perfeitamente o momento do clube, que deu um passo atrás, relação financeira, e saí pela porta da frente, saí de cabeça erguida, deixei um legado no clube, não só eu, lógico, né? Os outros jogadores que tiveram comigo também participaram, mas eu falo de mim porque fui o jogador que jogou mais anos no Kairat, né? Então, deixei um legado, deixei um nome, consegui ajudar o Kairat a chegar no topo do mundo, que é ser campeão europeu e ser campeão mundial. Então, para mim é muito gratificante e doeu muito meu coração, fiquei com a voz embargada e foi um momento difícil ali as 2, 3 primeiras semanas. Foi difícil até virar a ficha de ir para o Mundial. E jogar o Mundial ainda tinha um pouco do karate em mim. Depois eu cheguei no CME e comecei a soltar um pouco isso, né? Até me enganava às vezes, falava karate ao invés de CME. E até hoje às vezes sai. Mas isso é normal, 13, são 14 anos no clube, né? Mas hoje, eu agora no CME estou muito feliz também. É um clube que tem tudo para ser campeão aí de tudo, que tem uma gestão muito boa. E Kairat passou, mas fica no meu coração, realmente, numa parte do meu coração. Kairat tem um pedacinho ali no meu coração e vai ser eterno, porque é um clube que eu agradeço muito por ter me botado na vitrine, acreditado em mim e ter me dado a estrutura também para poder crescer, né? Então, sou muito agradecido ao Kairat. Doeu o coração, mas é aquilo que eu te falei, né, antes, né? Vida que segue, o esporte é assim, né? Ciclos acabam também. E às vezes foi até bom, não sei, tá sendo bom. Então, às vezes era para ter sido assim, né, dessa forma, né? Então, tem que tirar coisas boas disso aí também. Quando você fala, Guita, que você já sabia, né, que obviamente você não iria renovar com a equipe, de alguma forma você acabou, eu não digo concordando, né, cara, mas eu digo assim, você viu que naquele momento realmente era o momento de encerrar o ciclo, você também concordava que era o momento de encerrar o ciclo, ou você acha que poderia ficar um tempo mais, você acha que poderia contribuir mais ainda do que você já contribuía? Como é que foi como foi esse recebimento dessa informação quando chegou até você? Como você Eu recebeu tive isso? um mix de dois pensamentos, assim, né? Primeiro, o Kairat, ele
ficou um tempinho aí sem vencer, né? Sem chegar nas cabeças na Champions, né? E eu pensava, caramba, será que... Não é que sou eu, não tô falando que eu sou o culpado, né? Eu falei, será que tá na hora de mudar de ares? Será, por viver alguma coisa diferente? O Karate ter uma renovação aí, né? De jogadores, até de goleiros. Eu pensava assim, né? E por outro lado eu pensava, pô, caramba, eu tô tanto tempo aqui, pô, quero acabar a carreira aqui, quero encerrar a carreira no Kairat, né? Pô, isso aí para mim é gratificante, por passar tantos anos, vencer tantas coisas, depois continuar no clube, talvez numa outra função, lógico, passava isso aí pela minha cabeça. Mas quando eu já, né, soube que, não é que eu soube, né? Quando eu já decidi que não iria ficar, porque houve uma conversa muito leve com o clube fez a proposta dele, e eu, né, lógico, a gente defende o clube, a gente tem o clube no coração, só que também a gente entende que o futsal não deixa ninguém rico, né? Te dá uma estabilidade enquanto você está jogando, o futsal te dá uma estabilidade, mas não deixa ninguém rico, então a carreira já batendo na porta, a chuteira querendo ser pendurada, e falando, né, e eu pensando, pô, cara, eu preciso ainda continuar, pelo menos financeiramente, ganhando direitinho para poder, cara, terminar a carreira tranquilo e depois eu saber o que eu vou fazer, né? E entendi o clube, né? Não entramos num acordo, mas saí pela porta da frente e foi isso aí, né, cara? Assim, pensei em mudar de áreas, não essa temporada que passou, mas em outras temporadas também pensei assim, ah, cara, será que tá na hora de eu sair? Será que tá na hora de eu, pô, mudar, acabar o ciclo aqui e desbravar algum outro clube, algum outro país? E ao mesmo tempo aquela parada, pô, acho que eu vou terminar a carreira aqui, tentar pegar alguma função, esse clube tanto que eu amo, que tá no meu coração. Então foi esse mix assim de sentimento ali no final, né? Cara, deve ser uma sensação estranha, né? Imagina aí, o primeiro jogo que aconteceu entre CME e Kairat. Cara, tu deve ter ficado assim, cara, bugado, né, cara? Meu Deus do céu. Acostumado a jogar no vermelho ali, cara, eu tô aqui no azul, cara, que onda, cara, que situação. Como é que foi isso na tua mente? Como é que. E a torcida, cara? Como é que foi o teu primeiro encontro com a torcida do Kairat? Eu acredito com o carinho que eles têm contigo, mas como é que é viver do outro lado? Como é que é a sensação, cara? Conta pra gente aí. Meu primeiro confronto com o Kairat seria a Supercopa, mas eu me lesionei e não joguei, não consegui ajudar. E depois veio a Champions, eu não consegui jogar também não, porque eu estava me recuperando ainda da lesão. Então o primeiro confronto com o Kairat foi aqui em casa, aqui em Semei. Realmente é diferente, pô. Pô, só de chegar ali no vestiário ali, eu vi a galera toda do Kairat ali do outro lado, no vestiário de frente pro nosso. Entrei no vestiário, falei com todo mundo, pô, em casa, né? Tipo, falei, pô, e aí, galera, pô, e tal, todo mundo me recebendo bem, geral falando comigo, mó vibe legal, assim, sabe? Bem em casa, assim, né? Parecia que eu tava lá ainda. Conversei com todo mundo, troquei ideia com todo mundo, doutor, massagista, com todo mundo. E depois, ali na quadra, realmente foi diferente, né? Assim, né? Eu vi ali, pô, eu jogando contra o Kairat, mas eu acho que me deu muita motivação, sabe? Eu acho que me deu muita motivação. Eu falei, pô, cara, aquele frio na barriga. Eu falei, não, não posso dar mole, não, pô. Tenho que ir bem, tenho que jogar muito. É o Kairat, pô, tem que jogar muito. Primeiro que eu sei que tem que jogar muito porque é o Kairat, que você tem que jogar bem. E segundo, eu tenho que jogar bem porque eu tenho meu nome, acabei de sair de um clube e eu não queria dar margem para ninguém falar nada. Ah, Iguita abriu as pernas, Iguita deu mole pro Kairat. Você sabe que isso rola, né? As pessoas pensam assim, os cabeças de bagre, até os torcedores mesmo, falar, ah, caramba lá, falhou em 3 gols. Ah, tá entregando, tá abrindo as pernas pro Kairat e tal. Eu falei, cara, tem que ir bem, cara, nesse jogo. E foi 3-3 a primeira partida, 3-3. E a segunda partida ganhamos de 2-1. Aí depois disso a gente veio se reencontrar só agora, só na Copa. A gente se reencontrou na Copa. Assim, aí vai se acostumando, né? Você começa a vestir a camisa do clube, do CMEI muitas vezes. Aí você começa a incorporar aquilo ali, né? Ver que a camisa do CMEI realmente faz parte da tua pele agora. Mas contra o Karate realmente, cara, dá o frio na barriga, né? Para você jogar bem,
conseguir permanecer no nível alto que você mostrou para o mundo inteiro. E é bom, cara. Isso aí, como eu te falei, me deixa mais jovem, né? Aquele frio na barriga, que coisas que às vezes, pela minha experiência, pela minha idade, já passei por tantas coisas. Às vezes, não é às vezes, esse frio na barriga ele vem ali, sei lá, 2, 3 vezes no ano, ali numa Champions e tal, né? Então é bom para mim, eu tô sentindo frio na barriga dentro do Campeonato do Cazaquistão, jogando contra o Kairat, entendeu? Então, para mim, pessoalmente, assim, como jogador, é até legal enfrentar o Kairat, porque me faz reagir, me faz querer mais, né? Seria loucura da minha parte, Guita, falar que o CEMEI te fez repensar até sobre o teu prognóstico de final de carreira, te fez parar, tipo assim, como você falou, né? É uma sensação nova, um projeto novo, uma sensação nova, e eu acho que desejos novos, né? Ambições novas, que você acaba atribuindo. Obviamente de títulos que você já conquistou, mas por um clube você tem a chance de fazer história, assim como você fez no outro. Então você tem a chance de botar seu nome, né, entre os grandes de um clube que é recente, né? Um clube novo. Te fez repensar, cara, por exemplo, o Iguita tinha um pensamento, pô, eu pretendo, claro que tem um pensamento, mas te conhecendo como você é um cara que se dedica, se cuida há muito tempo, inclusive principalmente quando chegou na casa dos 30 ali, o teu cuidado foi um pouco maior, obviamente, tendo esse rendimento que você tem hoje. Te fez repensar essa tua ida para o CME, te fez repensar, prolongar um pouco mais esse teu encerramento de carreira? Como é que tá isso na tua mente? Com certeza, com certeza. Eu já sacramentava o fim da minha carreira ali, né? No ano que eu vou fazer 40 anos. Mas eu tô me sentindo bem. Lógico, a gente tem dores. Operei coluna já também, né, cara? Todo torto. Mas a gente consegue controlar, né, cara? A gente vai conseguindo controlar aí, assim, principalmente o peso do dia a dia, o controle dos treinos, que é importantíssimo. Foi importantíssimo o clube aqui, eles me contrataram já tendo essa noção. Fazem de tudo para eu chegar no dia do jogo, jogando ou não, bem, em condições de jogar, em condições de atuar. Então a gente está sempre ali acelerando, tirando o pé, acelerando, tirando o pé. Isso para mim está sendo bom, porque não caiu o meu ritmo, continuo com ritmo de treinamentos, mas porém cuidando da minha saúde, né? Então isso aí, com certeza, me deu esperança de dar uma esticada na minha carreira, sim. Eu já estava já meio que sacramentando que ali, 40 deu. Mas eu vou te confessar uma coisa também, eu vejo uns goleirinhos aí também, cara, pô, que não é possível quando eu vou. Eu com 42 eu consigo. Eu vejo uns e outros aí que, pelo amor de Deus, pô. Mas eu me garanto, né, cara? Então eu com 42 anos ali, eu acho que eu consigo bater de frente ainda com a molecada, cara. Pô, cara, você falou algo, cara, que a gente observa, né, cara? A gente às vezes tenta não observar, mas você, cara, pelo amor de Deus, quando tem que olhar umas coisas, né? Mas isso é bom ouvir de você, cara, porque, como você mesmo disse, já tinha um prognóstico de você, já tinha um plano, né? E por você ter um plano, não significa que você pode alterar esse plano, né? Então, isso você sempre deixou muito bem claro. Até onde você estivesse bem, obviamente, seu corpo estivesse bem, né? Mente, corpo, principalmente a tua dedicação e tudo aquilo que você demonstrou durante todo esse tempo da tua carreira, você continuaria. Inclusive, principalmente, cara, o Mundial que tu fez agora, o último Mundial, foi algo assim, pô, cara, até às vezes difícil de falar, né, cara? Porque a campanha que vocês fizeram, aquele primeiro jogo da Espanha, cara, ali, obviamente tu foi o melhor da partida, né? Por tudo que tu construiu ali, por tudo que, obviamente, você e sua equipe ali fizeram. Porque é engraçado, né, cara? Toda vez quando algumas pessoas, como você fala, o famoso Zé Ruela, como diz o Neto, né? A gente tem que escutar algumas coisas. E aí, cara, as pessoas ainda tratam o Kairat como uma super zebra. Eu não trato o Kairat como um super zebra, por tudo que vocês já demonstraram. E vocês já se passaram de zebra há muito tempo. Inclusive, os verdadeiros especialistas de futsal que fazem análise, né, Guita, sabem que vocês não tem mais sobre isso. Então, assim, se vocês ganhassem da Espanha ali e empatassem como foi ali, não seria nenhuma zebra, não seria nenhuma loucura, nem nada anormal, por tudo que vocês já fizeram.
né, e com muito êxito, né? Mas, cara, aquele jogo da Espanha ali, cara, aquele jogo da Espanha foi já um cartão de visitas, né? Fiquei triste, né? Ainda perdeu eu falo logo os miseráveis da Argentina, né, cara? Porque Brasil, ainda bem que o Brasil vingou, foi campeão do mundo, né? A gente foi campeão do mundo depois de muito tempo, né? Isso também foi marcante. Mas os jogos que vocês fizeram, principalmente Espanha e Portugal, cara, foi um troço de maluco. E ali você viu também o quanto também você estava bem, né? Nem parece que o Iguita às vezes tem a idade que tem. Quando fala a idade, cara, fala a idade, às vezes eu até brinco, falo, não parece, cara. Isso aí deve ser alguma, tipo assim, os caras tentam rotular na Iguita, tentam pôr, 38 anos, 39, você está fazendo 39 hoje na gravação aqui, está falando. Cara, não parece, cara, não parece. E você sabe disso, né? E com isso eu vi uma entrevista sua que esse Mundial, o último, poderia ser o último. Mas, todavia, entretanto, eu acredito que não, cara. Eu acredito que não. E seria para mim, cara, eu ficaria como torcedor, né? Deixando muito bem claro. Ficaria surpreso se você não fosse, por tudo que você tem construído e você ser cuidado. E como você falou, acho que o Semei vem na hora certa aí, ao meu ver, na tua vida, sabe? Veio na hora certa porque não é que o Cairate, obviamente você performava no Cairate e a história a cada ano ia ser construída, mas você precisava do CMEI e o CMEI precisava do Iguita. Eu acho que isso é interessante, cara, ressaltar. E principalmente pensando, cara, porque fazendo as contas aqui, se eu estiver errado, você me corrija, no próximo Mundial você acha que você vai ter 42 anos, né? Alguma coisa assim do tipo. Acho que é 42 ou 41. 42 anos. 40, 42 anos. 2000, vai ser em como é que 2028, 42 anos. teu pensamento mudou, cara, depois dessa tua fala que eu escutei em algum lugar? O Iguita tá pensando seriamente no ciclo de 28? Como é que tá a tua mente sobre isso? Assim, né? Eu ali mesmo no Mundial, eu meio que né, disse que era o meu último Mundial. Assim, agora, né, eu ainda penso que foi o último, né? Então, assim, eu tô numa vibe de, vamos viver ano por ano, né? Vamos viver ano por ano, até porque a idade ela cobra isso, não tem como fazer planejamento daqui a 3 anos, você tendo 39 anos, você, daqui a 3 anos, não sei como meu corpo vai se comportar. A gente sabe que as lesões nessa idade elas ficam são mais normais e as recuperações são mais difíceis e as sequelas são maiores. A gente sabe que isso tudo está envolvido, né? E o engraçado é que o Kaká, quando eu dava uma entrevista falando que era o meu último Mundial, o Kaká na entrevista seguinte fala: não, não é o último dele, não, eu tenho certeza. Ele tá falando de sair da boca para fora. E toda vez que eu falava que era o meu último Mundial, aí ele dava uma entrevista e as pessoas vinham: o Iguita falava que era o seu último dia, que é o seu último Mundial, e você, o que você acha? Aí ele: não, ele falou isso aí da boca para fora. Tenho certeza que não é o último Mundial dele e tal. E o filho da mãe tá acertando, né? Por enquanto tá acertando, né? Que ele e agora em 2028 tem a Euro, mas para isso a gente tem em setembro agora a repescagem. Né? A gente ficou em segundo no nosso grupo, por surpresa. Me deu um aperto no peito que eu não consegui jogar 4 jogos. Não joguei 4 jogos dessa eliminatória dos 6. Não consegui ajudar por conta de lesão também. Essa coluna minha aqui, ela vem do nada e me para 3 semanas, assim, é fogo. Por isso que eu falo que eu não consigo fazer um projeto assim a longo prazo. Mas hoje, no momento, eu estou muito bem. Se eu tiver assim daqui a um ano, continuo. Se eu tiver assim daqui a 2 anos, beleza. Se eu tiver assim daqui a 3 anos, levando, beleza. Aí sim, aí vamos pensar, de repente, mais um Mundial. Sim, antes era 100% que eu não ia jogar. Hoje eu já boto tipo já 70. 70 que não, 30 que sim. Vamos ver. Aí vai passando os anos, essa porcentagem ela vai diminuindo, né? O não vai ficando menor, né? Então, assim, realmente, essa minha transferência para o CMEI me deu mais ânimo e me deu mais esperança para poder continuar minha carreira no alto nível, né? Então, eu me cuido, realmente a idade vem, o corpo, assim, a idade ela pega o que é dela, não tem jeito, isso aí não tem jeito, não tem como você correr disso, né? Mas a gente consegue se adaptar. O ser humano é impressionante por causa disso, a gente se adapta.
A gente se adapta a tudo que vem na nossa vida. Então, estou me adaptando à minha idade, estou me adaptando à nova forma de treinar, à nova forma de me cuidar, entendeu? Então, por que não, né? Então, hoje eu já penso diferente. Então, quem sabe, de repente, próximo Mundial a gente está aí. Não, você falou, como você disse, né? De 100 já baixou para 70. Isso já é uma forma brusca, já ajuda. A gente espera que esses 70 caia para zero do decorrer dos anos, obviamente, né? Para você disputar o Mundial. Tomara que desses 70, Guita, não suba. Tem que descer. É, Ah, pô, é, é. essa chance Tomara. que não jogar, tomara, cara. Mas você falou sobre cuidado, uma coisa que como eu sempre como eu falei antes aqui, obviamente, quando você chega nos 30 principalmente, né, Guita, o pensamento já é outro, o cuidado com o corpo é outro, né? Porque não só pela idade, pela numeração da idade, mas até pelas questões fisiológicas, isso é óbvio quando a gente relata sobre ciência e etc. Cara, como é que é a tua rotina? Por exemplo, quais são as coisas que você mudou depois dos 30, se é que mudou, e como é que é a tua performance durante o dia? Como é que é o cuidado do Iguito? Como é que tu acredita na longevidade tua da tua carreira? Nessa questão de cuidado do corpo, cuidado da mente também, ao mesmo tempo, obviamente. Como é que é esse teu cuidado? Essa tua preparação? A gente tem acompanhado a evolução do esporte, assim, que vem sendo muito rápida a evolução do esporte, né? Eu te falo que há 10 anos atrás, a tecnologia no esporte nem chegava perto do que é hoje, né? As especificidades dos trabalhos, né, das posições, você trabalhar de acordo com aquilo que você precisa dentro de quadra, né? Isso é uma coisa que está progredindo e isso vem me ajudando até você hoje ver jogadores hoje jogando com 40, 41, 42 anos. Você vê Valdir jogando com 44 anos, né? Você viu o Thiago jogando aí até com 43 anos e podendo jogar mais. Você vendo ali ele agarrando, você vendo ele dentro do gol podendo jogar mais, parou porque realmente quis, porque ele podia contribuir muito ainda para o futsal. Você vê o próprio Rodrigo do Magno, você vê que a tecnologia e o conhecimento mais profundo dentro do esporte está ajudando essa galera a ter uma, uma, uma vida mais longa dentro do esporte. Não só futsal, em todo esporte, né? Você vê hoje esportes aí que são totalmente físicos e você vê um Djokovic aí com 38 anos jogando no meio dos caras ali e 38 anos no tênis, você está aposentado e jogado no lixo. Né? Isso, se você vê há 10 anos atrás, um cara parava com 32, já estava velho. Né? Então hoje você vê LeBron James, uns caras que estão no meio de um nível sinistro de competitividade e estão ali ainda performando, né? E eu, depois dos meus 30 realmente comecei a mais com a alimentação. Primeiro foi a alimentação, que você até os 30 você rebeta Burger King, McDonald's. E, cara, tá de boa. No dia seguinte, vamos lá, não pega nenhuma gordura, né, cara? E assim vai, a barriga não cresce. Depois dos 30 aí você já come um salgadinho ali, uma coisinha diferente, você já, pô, caraca, meu irmão, vou ter que fazer uma dieta. Primeira coisa foi na dieta, na alimentação, né? E a segunda coisa foi, né, bastante alongamento, né? Porque você vai ficando mais velho, você vai ficando mais encurtado, e isso aí acaba acarretando muitas lesões. E sono, principalmente o sono, você tem que descansar muito. O atleta ele tem que descansar muito para ele poder ter uma regeneração mais rápida do teu corpo, até das lesões. São coisas que são pequenas que todo mundo, mas pô, descansar todo mundo pode descansar, comer, mas nem todo atleta faz isso, entendeu? Nem todo atleta se cuida com a alimentação, nem todo atleta se cuida no descanso, entendeu? Nem todo atleta separa um tempinho para se alongar, para poder ficar mais articulado, né? Então isso aí ajuda muito. E, cara, e também os trabalhos específicos, né? Eu peguei o Luizinho, um treinador de goleiro, que me ajudou muito nisso aí, me tirava de treinos, me colocava em treinos específicos, faziam treinos específicos realmente naquilo que eu precisava dentro de quadra, me tirava daqueles físicos loucos de jogador, né, que realmente é o que cada um precisa de alguma coisa, né? E a evolução do esporte vem me ajudando muito também, o entendimento de treinadores, de preparadores físicos, de fisioterapeutas, de médicos, o entendimento deles hoje faz com que nós, que somos mais cascudos, mais velhos dentro do esporte, os coroas, né?
consiga ficar performando, né, com 40, 41, 42 anos. Então, para mim, o meu segredo realmente foi a alimentação, o sono e os alongamentos que me fez realmente descansar mais, ter mais disposição para treinar no dia a dia, né? Porque, como eu te falei, né, a vida ela cobra aquilo que é dela. Então, você está ficando mais velho, você fica mais cansado. Isso aí, eu estava começando a sentir. Treinava um treino forte, ficava tipo 2 dias para recuperar aquele treino, entendeu? Então, e é assim. Então, se a gente não se cuidar, suplementação, porque a gente vai ficando mais velho, a gente perde musculatura e demora a recuperar a musculatura. Então, você tem que suplementar. Sem suplementação é difícil, você tem que estar sempre forte, sempre bem. E esses são alguns passos aí para você ter uma vida mais comprida dentro do esporte, né? Como a gente falou na nossa resenha 1, né, Guita, que dois caras, obviamente, entre muitos, né, você tem um carinho especial, são seus amigos, são pessoas incríveis dentro do teu rol de amizade e também profissional, que é o Kaká e o Cacau, mas também você citou também do Luizinho Cruz, inclusive ele esteve aqui com a gente, né, ministrou um excelente curso, inclusive das técnicas dele, né, que ele comentava, obviamente, o tempo todo ali, principalmente desse teu jogo e de transição, de saída de goleiro-linha, principalmente, né, no cuidado e tal, do time. Esse cara também tem uma contribuição gigante também, o Iguita também, né? Não só também como profissional, mas também, às vezes, ali como pessoa também, né, Gui? Muito, muito. Eu não sei se todo mundo sabe, muita gente talvez não saiba. Eu estava no Rio de Janeiro jogando no Cabo Frio e o Luizinho foi meu treinador de goleiro no Cabo Frio. Então lá no comecinho eu tive com o Luizinho. E o Luizinho, eu tiro o chapéu assim pro Luizinho, porque o Luizinho, naquela época, isso em 2007, 2008, ele já era bem atual, sabe? Ele era um cara que sempre procurava tecnologias, conceitos novos, né? Ele sempre se apegou muito no que era novo, mais moderno, entendeu? Então, na época, eu já lembro que ele fazia, lógico, ele seguia os treinos dele normal, como um treinador de goleiro padrão, porém ele fazia algumas coisinhas diferentes, já na época, entendeu? Ele começando, lógico que já tinha uma certa experiência como treinador de goleiro, mas ele já fazia algumas coisas diferentes, mais específicas que hoje o esporte está assim. Isso ele fazia 20 anos atrás. Né? Ele já tinha uma especificidade dentro do trabalho grande, naquilo que a gente ia precisar no jogo, naquilo que a gente ia precisar contra certo adversário, entendeu? Então, o trabalho do Luizinho sempre foi muito integrado com um treinador, né? Conforme o treinador vai jogar contra essa equipe, se vai marcar lá atrás, vai sofrer muito chute. Ah, então vamos lá trabalhar bastante chute de média, de longa distância, bola desviada, né? Então é o que requer. Ah, vamos marcar lá na frente, botando o pé, marcando na pressão, no gogó. Não, hoje, ó, vamos trabalhar o que nessa semana? Vamos trabalhar coberturas, porque vai sobrar espaço, vamos trabalhar mais cobertura, porque a gente vai trabalhar marcando lá na frente, vai jogar marcando lá na frente, então o goleiro tem que tomar conta da cobertura e tal. Então o Luizinho, eu acho que foi um cara que abriu muito a minha cabeça para o que, o que há mais de moderno, a gente tem sempre que usar. Se for para o bem ou para o mal, não sei. Eu não falo para o mal. Se der certo ou não der certo, até me expressei mal. Se der certo ou não der certo, é outra coisa. A gente se readapta. Mas a gente tem que experimentar. E o Luizinho é um cara que gosta de experimentar as coisas. E eu agradeço muito ele, devo muito a ele, ao nível que eu cheguei, ao entendimento dentro do gol. E fora o ser humano que ele é um amigo meu, né, pessoal, né, cara? A família dele é linda, ele se mudou recentemente para Portugal. Família linda, conheço a esposa, conheço as filhas, dá muito tempo, muitos anos. E é um cara sensacional, um coração puro e um cara trabalhador, sabe? Aquele cara trabalhador que chega antes de todo mundo, vai embora todo mundo depois de todo mundo, tá sempre preocupado com cada um. Então, o Luizinho, realmente, cara, eu tenho que agradecer muito porque eu tive o Luizinho na minha carreira, cara. Você tem alguma história assim, marcante com o Luizinho específico, assim, Gui, que você lembra? Algo que te marcou? Ou também alguma resenha assim que você lembra com ele? Ele é um cara que, como eu falei, né? É um cara. Quem tiver a oportunidade, cara, de conhecer o Luizinho, né, tá, obviamente vai estar assistindo esse podcast depois. Mas quem tiver a oportunidade, cara, conhece esse cara porque é um cara honesto, justo, né? Eu acho que
Hoje em dia, né, Guita, tá difícil, cara, tá difícil, pessoas justas, pessoas corretas demais. Quando a gente acha que a pessoa tá correta, ela, né, desliza, mas a gente já observa o caráter da pessoa pela, Sim. pela qualidade não só das atitudes, mas principalmente na verdade das palavras, nesse meio termo. Você tem alguma história assim marcante com ele que te marcou de alguma forma? Até profissionalmente ou até pessoal, não sei. Assim, eu lembro, assim, quando a gente ganhou a Champions de 2015 ali, a gente ganhou a primeira partida e na segunda partida a gente ia jogar contra o Barcelona na final, né? E o Barcelona tinha um jogo que era tipo de muita finalização, de média distância, né? E eu lembro que a gente joga num dia, aí descansa e joga no outro dia, né? Tem uma pausa de um dia. E no dia seguinte a gente foi para a quadra, só refazer uma bola parada, né? Se ambientar com os espaços e tal, por mais que a gente já tenha jogado, vai lá fazer um regenerativo na quadra, tá ali, né? E eu lembro que o Luizinho chegou e chamou, vem cá, Guita, vamos aqui, botou uns cones lá. Eu falei, cara, tá brincando, meu irmão. Pô, cara, acabamos de jogar um outro jogo do caraca, meu irmão. Hoje vai querer que eu caia no chão, mano. E aí ele, não, vem cá, chega aí. Vamos aqui, vamos treinar. Ó, amanhã o jogo dele, você sabe, né? Que é, porra, é o Ari, é o Saad tirando pro meio, bateria tirando pro meio, jogo de pivô com o Piferrão, com o Wilde e tal. Então vamos passar umas coisinhas aqui. Eu fiquei, meu irmão, fiquei bolado. Eu falei, porra, meu irmão. Na moral, acabamos de jogar ontem um jogo do caramba, teve até prorrogação o jogo, pô, foi na semifinal, jogou contra o Dina da Rússia, chegou na prorrogação. E eu falei, pô, caramba, pô, tô morto. Aí beleza, aí fez lá um trabalho de giro de pivô, que a gente tinha que se aproximar, tirada pro meio, assim, finalização de média e tal. Aí beleza, né? Tranquilo. Aí eu fiquei meio bolado, porque ele falou, pô, Luizinho tá de brincadeira, pô. Botar, pô, pra cair no chão, pô, fazer um trabalho, pô, suar pra caramba, que amanhã tem uma ladeira pra subir contra os caras. Aí, beleza, no dia seguinte a gente jogou, realmente, pô, a gente foi muito bem. Eu fui muito bem no jogo, a gente foi campeão. E acabou que no fim do jogo eu fiz uma recapitulação, assim, né? Uma retrospectiva, assim, das minhas ações no jogo, né? E as minhas ações no jogo realmente foi aquilo tudo que ele tinha passado, entendeu? Os chutes de média do Barcelona, que era muito forte, os chutes de média, e os giros do pivô, que eu sempre estava ali abafando, né, cara? Já prevendo a situação, o giro do Wilde, o giro do Ferrão. Jogo, pô, pivôs do caramba, imagina, pô, deixar um Ferrão virar e jogar para dentro do gol, deixar o Wilde vir de média distância, vir sair, dar uma cavada. E eu consegui realmente, no automático, como a gente tinha passado, já estava tudo mais ou menos já no automático, e no jogo saiu bem tranquilo, né? E depois do jogo, até agradeci ele, falei, pô, caraca, mano. Eu não sei nem se ele lembra disso, cara. Não sei nem se ele lembra disso. Falei, caraca, é porque ele fez muito isso. Ele fez muito isso, né? E talvez não sei se ele lembra desse dia. E aí eu falei, caramba, cara, realmente as ações foram que a gente treinou ontem, né? Ele pô, graças a Deus, pô, cara, a gente fez o trabalho certinho e você estava preparado para fazer as ações. E isso é uma história legal porque vem um título, né, mais importante, né, da história do clube e mostra aquilo que eu só falei no começo do Luizinho, né? Como ele é específico, né, naquilo, né? Como ele é inteligente, como ele é integrado dentro do jogo, não é só aquela casinha goleiro. Então ele é um cara que tem uma visão global do jogo e consegue entender o que nós goleiros precisamos. Ainda mais eu, né, que sou um goleiro que joga com o pé, que faço cobertura, eu participo muito do jogo. Então, com certeza, essa leitura dele foi muito precisa porque eu estou muito integrado com o sistema do time. Então, ele foi muito feliz naquele dia que eu fiquei pé da vida com ele, né? Fiquei bolado, né, cara? Porra, acabar de sair a prorrogação. Eu falei, Luizinho, tá de brincadeira, Luizinho, hoje, pô. Me fazer cair, pô, pular, dar passe, pô, sair, abafar pivô. Pô, eu falei, tá brincando, pô. Aí no final de tudo você viu que a gente percebeu que realmente ajudou muito, né? Às vezes, né, Guita, a gente faz aquilo que a gente não quer, mas a gente sabe que vai dar aquela situação, né, do remédio, né? O remédio doce geralmente não dá muito resultado, mas aquele remédio amargo, né? É o que dá É, alívio logo imediato, mas também vai te ajudar logo.
né? Por mais ruim que seja, que nem você falou, pô, cara, tá de sacanagem, pô, o cara vai me colocar na situação dessa. Não, 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 né? Mas aí você Pois viu, é. né, que foi uma forma que ele já tinha tudo organizado, né? Já sabia, já tinha feito o mapeamento do que ia acontecer. É algo previsível, Sim, né? Obviamente, não sim, pelo um jogo, sim. mas pela sequência de alguns jogos, o Barcelona se tratava daquele momento. Sim. Cara, obviamente ainda sobre o Kairat, se tu tivesse que nomear, Iguita, um momento, assim, dessas tuas 14 temporadas, um momento mais especial e um momento, assim, que você considera como um momento mais complicado que você passou lá durante esse tempo, você conseguiria, assim, já tem algo que você lembra, até se recorda com facilidade? O mais especial, para mim, assim, o mais especial foi a vitória da primeira Champions. Para mim, acho que foi o momento mais especial, porque foi o primeiro título, assim, gigante do clube, que foi o divisor de águas do Kairat e meu também, né? Do nome do Kairat. Para mim foi o momento mais importante, foi ganhar aquela final do Dinamo da Rússia, que foi que fez a gente o mundo conhecer o Kairat, conhecer o Iguita e respeitar, que depois daquilo ali a gente não foi um azarão, né? A gente depois daquilo ali a gente continuou na pegada e continuou naquela mesma batida, sendo campeão mais algumas vezes, né, da Champions, inclusive da Eremenko, que era uma Copa euroasiática que é muito forte, era a Rússia, a República Tcheca, a Letônia, a gente foi tetracampeão, tiveram cinco elementos e nós ganhamos quatro, né? Então isso aí também marcou muito. Mas acho que esse título aí de 2013 foi o ápice para mim, porque ali começou o Iguita, ali começou o Kairat, né? E o momento mais difícil para mim no Kairat veio na última temporada, que foi um jogo contra o Benfica. Eu falhei em dois gols, né? Falhei assim, né? Um gol, chutei uma bola no meio da quadra, né? Ela dividida e o moleque fez o gol. E uma outra que eu saí fora da área e fui levar a bola para dentro da área assim. O jogador do Benfica me dá uma rasteira, sem bola, assim, chuta minha mão, minha perna, com tudo. E o juiz não dá falta e o cara faz gol assim, sem goleiro, sabe? Uma coisa ridícula, né? Mas eu que errei, né? Então a conta era minha, né? E eu acho que para mim foi o momento que mais doeu no meu coração foi nesse jogo, porque a gente tinha grandes chances de chegar numa final forte de novo. E eu queria chegar numa final forte de novo com o Kairat. E nesse jogo, especificamente nesse jogo, eu joguei muito bem. Eu fui muito bem nesse jogo, dentro do gol, jogando com os pés. Porém, eu tive esses dois erros aí que custaram caro, muito caro, né, para o Kairat. E para mim também, assim, me deixou muito mal. Assim, acho que foi dentro do Kairat, acho que foi o momento mais difícil para mim, né? Mas são esses dois momentos, não? O bom e o ruim sempre vai ter. Lógico, tiveram outros momentos bons pra caramba, tiveram outros momentos ruins, mas esses dois momentos aí foram os que se destacaram para mim. É vida de goleiro, né, pai? Vida de goleiro é uma loucura, né, cara? Você agarrando tanto ali, você fazendo a diferença, né? E aí, cara, é coisa de louco, cara. Só o goleiro, eu acho que só vocês passam por isso, cara. Não é possível. Vocês fazem um jogo excelente por uma bola, um lance. Pronto, o goleiro já não presta, o goleiro foi um miserável, o goleiro isso e aquilo. Obviamente, você já está já calejado disso, né? E tem essa autocrítica, isso aí já é característica sua, que é importante. Não a autocrítica de só trazer o erro em si, mas poderia também ajudar, saber que poderia ajudar mais ainda do que você já ajuda, mas ao mesmo tempo, né, Guita, isso te faz também um profissional, como a gente falou, né, do inconformismo. Você não é um cara inconformado. Errou, não, segue, tem a próxima oportunidade no outro jogo, mas não é bem assim. Né? Você é um cara ali que errou e fica matutando, cara. Que merda, cara, que Lógico, aconteceu lógico. Eu essa situação. acho que, eu acho que a gente tem que. Lógico, dentro do jogo você erra, você também não pode ficar pensando no erro. Inclusive, nesse jogo foi no primeiro tempo esses erros, e mesmo assim eu continuei, fui muito bem na partida, criei muitas situações de jogo, dei muito passe para gol, que os caras também não faz, né? Pô, aí se faz, pelo menos me ajuda, né? Oh, beleza, entregou 2 gols, mas fez 2 gols com o passe de Guita, né? Mas é assim, né? Também não vou fazer toda hora, mas
eu fui muito bem, até dentro do gol também, porque a gente começou a sair muito para o ataque, tiveram muitos contra-ataques, eu fui muito bem, eu consegui esquecer o erro e seguir em frente, né? Mas eu acho que a gente tem que viver, sim, a derrota e o erro tem que viver, porque é isso que a gente ganha experiência, é onde faz a gente reagir para a vida, né? Lógico, aquela que, eu errei, mano, segue em frente, perdeu, não, vida que segue, não. Você tem que sofrer, pô, sofrer o erro, sofrer a derrota, para você poder, quando tiver de novo a oportunidade, você reagir e já saber o gostinho daquilo e falar, pô, cara, vou reagir, não vou perder hoje não. Hoje eu não perco não, hoje eu vou sair feliz daqui. E é assim, no esporte é assim, né? A gente tem sorte que logo em seguida tem uma partida que você pode sair feliz. Isso é uma sorte nossa do atleta, né? Diferente de uma guerra antigamente, né? Você perdia uma guerra, quando queria ter outra guerra para você poder se redimir, né? Agora no esporte, você perdeu um jogo aqui, pô, você tem que ficar bolado, chateado. Logo em seguida você tem uma outra partida que você pode se renovar, sair vencedor, feliz. O esporte é gostoso por causa disso, mas a gente tem que viver esses momentos, sim, sofrer na derrota e no erro. É o 880, né, Gui? É o famoso 880. Então tá lá em cima, tá embaixo, tá em cima, mas obviamente, que nem você mesmo disse, né? Tentar aumentar a performance no nível mais alto possível, né? E aquela briga, às vezes, que é a briga entre você mesmo, né? Às vezes você briga com você mesmo, não é possível que eu tomei um tipo de lance desse, como não é possível que eu errei esse tipo de passe que eu não costumo errar. Então, assim, isso é uma coisa que isso te ajudou muito, te ajuda muito na performar, a entender antes mesmo, obviamente, dos treinadores que tiveram oportunidade, têm oportunidade de treinar, já sabe disso, que uma coisa é certa, autocrítica, que você tem o tempo todo, né? De saber que, por exemplo, não é porque você é o Iguita que você não vai deixar de se ter essa autocrítica, né? Porque às vezes o pessoal acha que pelo nome, né, Guita, por tudo que tu construiu, acha que não, pronto, vou ficar aqui. Não. Te conhece, como eu te falei, cara, te conhecendo, isso aí é uma coisa que, meu Deus do céu, isso aí vai passar longe, passa longe. É por isso que, como a gente tava falando aqui, você disse, né? Você vai dar muito trabalho a muito moleque ainda. Principalmente esses moleques aí que a gente tava comentando. Principalmente porque acho que foi uma das nossas conversas, eu não sei se foi contigo ou foi outra pessoa, que um dos goleiros participou aqui conosco, né? E comentou que o que fez pensar ele a colocar a longevidade dele da carreira foi olhar a preguiça dos moleques na hora do treinamento de goleiros, cara. Ficava olhando assim, cara, não é possível, cara. Não é possível, não vou perder para os moleques desses. Não acredito. Eu tô quase para lá do que para cá. Eles estão começando a ter a oportunidade de despontar, né? Ser bem-sucedidos, obviamente pegando clubes lá fora e tudo. Então, uma preguiça danada dessa, não, cara, não me conformo, não. Acredito que é a mesma coisa contigo, né, cara? Eu não sei se tu já teve essa oportunidade, se tu já teve, infelizmente, Já, essa não, já passei por isso. situação aí. Já passei por isso. O jogador preguiçoso tá do meu lado, moleque novinho, pô, chegar no treino manhaca do caramba. E, pô, já mais velho querendo e o moleque não querendo. Isso faz a gente realmente falar, pô, meu irmão, vou continuar, cara. Vou continuar. Aqui no CEMEI, graças a Deus, cara, pô, aqui no CEMEI a molecada querendo, isso aí é muito legal, né? Você ter os moleques jovens assim querendo, que não são todos. Hoje é uma geração muito difícil, o futsal mudou muito, até no para os treinadores lidarem com a nova geração é difícil. Porque antigamente o treinador vinha e mandava tudo, não sei o que lá e tal, botava dedo na cara e, meu irmão, e você ficava naquela ali de boa, escutava, ficava pé da vida, bolado com o treinador, mas tinha que reagir, senão não ia jogar. Entendeu? Não tinha essa. Hoje em dia, se você falar isso com mulher, não todos, lógico, não vou generalizar. Mas é uma geração difícil, que se você falar um pouquinho diferente, já sente, já se retrai, já não consegue jogar, já quer sair do clube, entendeu? A onda dos agentes deu uma assim, uma, uma comodidade, né, nessa molecada. Porque eles têm um agente, não deu certo aqui, eu vou para outro clube, não deu certo lá, eu vou para outro, o cara já tá me botando, o cara é bom, o cara me bota aqui, me bota ali, eu vou ganhar meu dinheirinho. E isso, às vezes, é aquela parada do sangue, de você querer no dia a dia, mostrar no dia a dia para você mesmo, se provar. Isso acaba se perdendo, né? Mas hoje em dia a nova geração está tendo que você lidar diferente. Até eu, que sou mais velho, eu falo com a molecada mais jovem diferente.
lógico, né? Pô, eu sou bem autêntico, eu falo as paradas na cara, eu sou um cara muito verdadeiro, graças a Deus. Aonde eu passei, eu não tenho nenhum inimigo, todo mundo gosta de mim por conta disso, eu ser verdadeiro. Se mesmo, por exemplo, lógico, eu não vou chegar no cara e botar o dedo na cara do cara e falar, ó, você isso, isso. Não, eu vou esperar um tempinho ali, vou esperar o momento certo, vou sentar com ele, vou conversar, vou falar as verdades. E até eu tô tendo que me readaptar para falar com a molecada, né? Mas graças a Deus aqui no CMEI, cara, os moleques novos, o Dedezinho, o pivô, o Gabriel Cândido, que é jovem, o próprio que machucou o cruzado agora, o Caio Torres, também jovem, tudo moleque jovem, os moleques, meu irmão, pau ferro. Os moleques gostam de treinar, os moleques, pô, tira o maior chapéu pros moleques, cara. Os moleques têm ambição pra caramba na vida deles e eu acho muito maneiro, cara. E são poucos, não são muitos jovens assim, não. Cara, e quando você fala sobre isso, dessa tua vivência aí, com essa zona de conforto dessa rapaziada aí, qual o atributo assim você identifica como crucial para isso, para essa mudança? Obviamente, a gente está lidando com uma geração totalmente diferente, né, da sua, né? Quando eu falo daquela questão de comprometimento, de abraçar as oportunidades e não levar a banho-maria, né? Não levar de qualquer jeito. Mas assim, a tua observação, a tua opinião sobre isso é o que exatamente? Como é que tu acredita que, tipo assim, pô, para mim, cara, acontece por conta disso, por conta desses fatores. Como é que é a tua observação sobre isso, cara? E é um dos motivos que a gente já vê já que tu fica puto da vida, né, cara? E também como é que não fica puto, né? Assim, foi o que eu falei. Primeira coisa, os agentes vieram para o bem, lógico, vieram para o bem, conseguem empregar bastante gente. Na minha época não tinha gente, na minha época era você se empregava jogando, entendeu? Se você foi bem, o outro clube lá viu e te chamou, entendeu? Ou então um amigo empregava amigo, mas para você empregar um amigo, teu amigo tem que ser bom de bola. Você não pode empregar um cara ruim, né? E isso fazia a gente valorizar um pouco mais, né, ali o dia a dia, os jogos e tal. Hoje em dia essa questão do agente faz o jogador realmente ficar um pouco mais cômodo, né, ali, né? Tipo, vou tentar, lógico, quero muito. Ih, começou a dar errado, larguei. Não é aquela parada, tipo, tá dando errado, não, meu irmão, vou fazer dar certo. Vou ralar, eu vou me matar para poder dar certo. Então isso se perdeu um pouco por conta dos agentes. Não deu certo aqui, empresta ele para ali, pum, vem cá, vamos fazer um meio campo aqui, vou te dar 2 anos de contrato naquele clube ali, você está insatisfeito. Queira ou não, é um porto seguro, né, o agente, né? E segundo, as redes sociais elas veio para o bem e para o mal também, assim, né? Hoje em dia tu tem muito conteúdo que faz essa molecada que hoje está com 22 anos, eles já estão na rede social, já tem 10 anos, desde os 10, 12, 13 anos, eles cresceram vendo talvez as melhores coisas da vida e talvez estejam procurando essas melhores coisas da vida agora, né? Então, a gente tem que alertar sempre que a vida real é outra coisa. A vida de internet, de Instagram, TikTok, essas coisas é outra vida. Então, talvez eles estejam procurando chegar no ápice que eles viram ali nas redes sociais a vida inteira, sem fazer por onde. Acha que de repente vai cair do céu, ou vou dar aqui 2 chutinhos aqui, vou ganhar meu dinheirinho, tu vai ver, vou viver benzão. E não é assim. Você chega num lugar, deu 2 chutinhos ali, não foi muito bem, filho. Vai ser jogadinho no canto ali, não rala não para você ver, entendeu? Para ver se vai ter oportunidade. Então, eu acho que passa mais ou menos por isso, né, cara? A nova geração, você tem que saber lidar com ela, porque tem uma geração muito técnica, que é diferente. É uma geração que tem muita qualidade. Essa geração nova tem muita qualidade mesmo. 1 para 1, molecada é braba. Só que tem isso, né? Da cabeça, né? A cabeça dos moleques não é mais fraca nem mais forte. É diferente da nossa, né? Eu peguei eu peguei eu peguei no meio de duas gerações. Eu peguei a época da geração que os caras, meu irmão, os caras da boemia, os caras, meu irmão, os caras não dava brecha nenhuma pra tu, não. Pisava no pescoço mesmo. Não tinha isso. Entendeu? Os caras não brincavam em serviço. Se era pra meter 15, os caras metiam 20. Entendeu? Se você desse mole num treino ali, rateava, os caras metiam logo 5, 6 gols. Não perdoava. Entendeu? E era aquilo, era cobra querendo comer cobra. Entendeu? Então, hoje já não tem muito isso, né? Uma outra geração. Então tem que se readaptar. Tem muito moleque bom de cabeça, mas não são todos.
e eu acho muito importante voltar aquilo que tinha antes, né? Antes a gente dava muita ênfase ao psicólogo, e tem que ter o psicólogo. Acho que os clubes têm que ter o psicólogo para poder mostrar realmente a molecada o caminho real da situação, o que, que ele está vivendo realmente, abrir um pouco a cabeça deles, né? Com isso tudo, Guita, que você comentou sobre essa tua opinião, isso te faz de alguma forma, depois de você aposentar os tênis, né? A gente fala no futebol a chuteira, mas no futsal é o tênis. Isso te motiva a continuar na modalidade em um departamento onde você consegue ter uma ação direta sobre isso, não só na formação, de ajudar nessa questão da formação do atleta, mas principalmente ajudar nessa transição, né, para não deixar o ego e a vaidade tomar conta. Você já pensou sobre isso alguma vez? Já é uma coisa que te cativa? Ou tem uma outra área que fora dessa que te cativa? Como é que é a tua mente sobre isso? Mediante essa tudo, Então, tudo. sim, eu penso assim, de partir para o caminho da gestão, né? Apesar de eu acho que eu tenho aptidão para ser treinador também, eu acho que eu também tenho aptidão para isso, mas eu queria ser um gestor para realmente cuidar disso aí, né? Eu acho que não é fácil você blindar um jovem, eu acho que não é fácil, acho que é difícil, porque se fosse ali com 12 anos, 13, é uma coisa, você pegar um jovem de 20, 21 que já tem uma certa vivência, né? Já tem certas manias, né? Eu acho que não é fácil, mas eu iria ficar muito feliz em poder ajudar nesse sentido aí, de mostrar qual é o real caminho e qual o real sentido dentro do esporte, né? Que não é só você receber um dinheiro, lógico, todo mundo quer receber em dia, todo mundo quer receber um salário muito bom. Isso aí, lógico, isso aí acho que é em primeiro de tudo, mas só que para você receber um salário muito bom, tem muitas coisas envolvidas, entendeu? Tem você jogar bem, tem você parar no clube, não adianta ficar pingando de clube em clube, parar no clube, entendeu? Construir um legado, fazer uma história, tem tanta coisa envolvida para você ir até chegar a ganhar bem, né, cara? Então, é uma exceção ou outra aí que você pega um jogador jovem que ele arrebenta, o moleque é fenômeno e ele jovem vai ganhar bem, entendeu? Mas agora você que é um jogador normal, lógico, tem qualidade de estar buscando um lugar ao sol, para você chegar a ganhar bem um salário top de futsal, existem outras coisas para você até chegar lá, né? Você tem que treinar bem todo dia, tem que jogar bem, cuidar da tua saúde, entendeu? Pensar no teu legado, na tua história que você está construindo, entendeu? Então, eu iria ficar muito feliz, assim, em poder chegar e conversar com o jovem, depois de ter parado, conversar com ele, trocar uma ideia legal. Até porque eu gosto, a molecada mais jovem gosta de mim, porque vou fazer meus 39 anos, mas eu sou moleque pra caramba com eles, entendeu? Então consigo, pô, descer para a idade deles também, que eu gosto pra caramba, né? Eu gosto de brincar pra caramba também. Então eu sinto que eu tenho um certo jeito de falar com eles. Então eu acho que realmente eu ia conseguir ajudar nesse sentido da gestão aí, conseguir blindar, conseguir botar um jovem no caminho, não no caminho certo, porque já está dentro do esporte, ele está no caminho certo, né? O esporte é o caminho certo. Mas dentro do esporte, ele conseguir ser um jogador de alto nível, de ter uma performance de 15 anos de alto nível, que é isso que eu acho que faz um jogador ser uma lenda, que ser um jogador de respeito, de construir um legado, é um jogador que joga em alto nível 10, 15 anos. Né? Então, eu acho que eles têm que entender isso, que é desde aqueles 20 anos que ele tem até os 35, ele tem 15 anos ali para construir a história dele, entendeu? E é muito rápido, passa assim. Eu tô com 30, eu vou fazer 39, fiz 39, né? Então é assim, ó. Parece que ontem eu tinha 24 anos e hoje eu já tenho 39. Então passa muito rápido e tem que dar valor realmente no dia a dia. Depois que parar com 40, vai estar velho pro esporte, cascudo? Vai. Mas vai estar muito jovem para a vida, entendeu? Então aí você curte sua vida, aí você pode se apegar em outras coisas, né? Então acho que esse é o caminho de você tentar mostrar para a molecada que eles têm 15, 17 anos da carreira deles ali para fazer uma história. Não é só ganhar, é fazer uma história, construir alguma coisa. Então, e é muito pouco tempo, pô. E é muito pouco tempo para você construir. Então tem que realmente se dedicar a isso, né? Cara, se eu fosse você que está nos acompanhando, jovem, adolescente, seja quem for, aproveita, pega essa aula aí 0800 aí que o Iguita tá dando aí, tá? E coloca isso aí,
faz um corte disso aí e guarda isso aí, porque ouvir, ouvir o de um atleta do tamanho que o Iguita é, porque às vezes a gente é modesto, né? Quando a gente fala modesto, né, Iguita? Ah, cara, eu não sei. Claro, obviamente você sabe da grandeza que tu tem. E às vezes o pessoal confunde verdade, como falou, né? Verdade nas palavras do que uma falsa humildade. Ah, não sei. Claro que sabe, cara. Claro que sim. Isso, obviamente, isso você deixa muito bem claro e sabe muito bem trabalhar essa tua imagem, né? A preocupação que você tem de trabalhar nessa tua imagem, não só no país Sim, aí, né, aí no Cazaquistão, mas também aqui no Brasil, cara. Você não tem. Acho que você, às vezes, não tem noção do quanto você é amado, né, cara? Do quanto você é seguido. Então, nas tuas falas iniciais ali, eu estava prestando muita atenção. Por exemplo, você poderia ter uma escolha de vir para o Vasco, né, no meio da preparação da Copa, né, que você estava fazendo. Cara, ninguém poderia te impedir. Por exemplo, naquele momento, ninguém poderia impedir. Se você quisesse ir, você iria. Né? Você iria disputar o campeonato. Né? Mas você, nesse meio termo, né, Guita, pensou, obviamente, na figura do Iguita, não só do personagem, mas do peso que era o nome do Iguita. Então, continua ali só se dedicando para a Copa e aí fez a Copa que tu fez, aí não precisa nem, nem falar muito, né, da grande campanha que vocês fizeram mais uma vez, né? Mas, cara, outra coisa que tem incomodado muita gente do futsal e, e tem tirado o jogador do futsal é a tal da Kings League, né, cara? Que chegou, acredito, chegou para ficar, né? E eu vou ser muito sincero para você, Guita. Eu não me surpreenderia se a Kings chegasse primeiro na Olimpíada do que o futsal. Eu não me surpreenderia. Não me surpreenderia. Por tudo que está acontecendo de marketing, por tudo das sim. pessoas que estão se envolvendo, por exemplo, para quem não sabe, a Kings League hoje, o responsável cabeça é o Piquet, que é ex-zagueiro ali do Barcelona, então ele gerencia tudo isso e trouxe caras como o Neymar, que nem tem muito peso, né, para não dizer o contrário. Então esses caras grandes aí para impulsionar e virou um campeonato que nas redes sociais, cara, que eu vejo no YouTube, líder de audiência, né, onde passa, né? Jogadores agora de futsal também estão fazendo, obviamente, contatos com seus clubes para poderem jogar. Sim. Aconteceu a polêmica do Tom aí, né? Que o Tom pediu a liberação do Pato, o Pato liberou, depois ele acabou só se dedicando agora para Kings, mas depois, obviamente, ele vai para um outro clube fora, enquanto ele não acerta com o clube de futsal fora. E como é que você vê isso, cara? Você vê isso como realmente uma ameaça para a modalidade? Como é que tu vê, como é que tu analisa essa chegada da Kings League aí? Como é que tu observa sobre isso? Sim. Cara, eu vou te falar, essa questão de virar olímpico, eu acho que a Kings League está um passo à frente por um motivo só. FIFA. Eles não são FIFA, né? Então, o que emperra o futsal ser olímpico é a FIFA, que não consegue, não pode botar mais de duas modalidades. No caso, é o futebol masculino e feminino. Eles não podem botar mais de duas modalidades dentro das Olimpíadas. Então, eu acho que a Kings League já tem um passo à frente em questão de ser olímpico. E segundo é esse marketing todo, né? Confesso que eu vi pouco da Kings League, só vi o Fúria jogar porque o treinador do Fúria é meu irmão de infância, que é o Dudu. Jogamos juntos, né, cara? Crescemos junto dentro do Vasco ali, né, cara? E é um cara que eu tenho uma consideração muito grande, um cara muito humilde, que tá tirando onda, tá sendo o melhor treinador dessa parada. Então eu vejo muito o time dele jogar. E realmente interessante o esporte. É interessante. Né? Eu não falo nem o esporte, é um esporte diferente. Não é futsal, não é futebol, entendeu? Não é beach soccer, é um outro esporte, entendeu? Então, realmente é interessante. E, cara, a questão de competir com futsal, eu acho que é justo. Eu acho que o atleta ele tem que procurar aonde ele se dá bem, aonde de repente financeiramente vai ser melhor para ele também, onde de repente ele vai construir uma história, onde ele aposta que vai construir uma história. Então eu acho que essa disputa da Kings League não é que é disputa, né? Eu acho que esses jogadores que estão indo para Kings League não recrimino, porque estão indo lá realmente para buscar um lugar ao sol.
E, cara, realmente é interessante o esporte. Eu gostei de ver, gostei. Acho bem interessante e passa por essa mídia toda, então o apelo que tem a Kings League é gigante. Vai ter agora o Mundial, você vai ver como é que vai ser. Só vai dar o Mundial nas redes sociais, né? Vai ter o Mundial agora, se eu não me engano, acho que é na França, não sei. Não sei, acho que vai ser em algum lugar da Europa. Vai ser o Mundial, a Fúria já foi, então eu acho legal pra caramba, eu acho muito maneiro, mais uma modalidade que se joga com os pés, pra galera ter mais chance de jogar, né? Você vê o próprio Kelvin pô, ele jogou pra caramba aí, o time de campo queria ele falou, não, vou ficar na Kings League porque, meu irmão, aqui eu sou craque, eu me garanto, ganho bem, vou construir um legado e acho maneiro pra caramba isso, né, cara? E eu acho que está vindo pro bem, cara. A Kings League tá vindo pro bem. Como você falou, né, cara? É muito fácil, às vezes, a gente tentar apontar o dedo, né, Guita? Apontar o dedo, porque o cara, esse cara é errado, porque tá saindo. Cara, tem suas contas, né? O cara tem seus negócios, tem suas coisas, né? E- então, o que acontece? Dentro disso, cara, sobre essa questão do tom mesmo, eu falei, cara, não tem por que criticar o cara. Não tem por que o negócio criticar o Nada, cara, entendeu? Entendeu? nada. De alguma forma. Porque é um jogador que tem um sonho de jogar, tem um sonho de ser um cara importante, tem um sonho de vencer na vida, né? E como é que você vai recriminar um cara desse aí que tá indo pro bem, tá indo lá buscar o lugar dele ao sol, pô? E eu acho bem válido e realmente os jogadores de futsal, se tiverem proposta da Kings League, eles têm que olhar com carinho, sim. Porque é um Sim, esporte em ascensão, cara. E tem tudo para crescer cada vez mais. Eu vi umas entrevistas do Piquet, inclusive, falando isso. Que quer abraçar outros pontos do mundo para que seja popular e para que vire realmente uma febre, né, cara? E tem tudo para ser, porque olha quanta gente boa e grande que está envolvida, né? Então, esses caras têm muito engajamento, né? E você chega, você vê o jogo ali, não tem brincadeira nenhuma, não. É o pau quebrando, é nego, meu irmão, indo querendo pisar no pescoço do outro. E é assim, cara. E é legal surgir essa nova modalidade. É muito, muito legal mesmo, cara. Eu fico bem feliz aí de tá vingando, porque eu confesso que no começo eu falei, Kings League, pô, tal, só pra mas bloguezinho e tal, youtuber e tal. Mas a parada foi tomando uma proporção, fui vendo jogadores que estavam jogando, jogadores profissionais de campo e tudo, que estão atuando, jogando, pô, James Rodrigues jogando e tudo. Pô, aí você vai ver se a parada é brincadeira? Não, a parada é séria pra caramba e legal, cara, legal. Tenho acompanhado meu amigo que é treinador, o Dudu, inclusive dá uma boa sorte para ele nesse Mundial. E eu vejo que o treinamento é sério, o foco, a estrutura, pô, muito, muito maneiro mesmo, cara. antes de eu mostrar a surpresa que eu falei que tem para você aqui, Guita, para a gente ir para a parte final, cara, a gente conversou, né? Tava falando na primeira vez sobre tua vinda ao Brasil e, obviamente, dependia de uma série de fatores, né, cara? Claro que é, a gente, quando é sozinho, né, Guita, pensa pela gente. Quando a gente é com a família, pensa com a família. Não só em você, pensa de forma dobrada, né? Mas, cara, você vê que, ao teu ver, né? Você acha que é o teu último clube? O que é que tu tem pensado sobre isso? Você acha que consegue pelo menos jogar uma temporada no Brasil? É algo que não digo assim, não digo só oportunidade, também precisa ser algo também rentável, obviamente, porque depende de uma série de fatores para você sair do lugar onde você já é aclamado e obviamente você, né, escolheu, você precisa de algo muito rentável. Não adianta às vezes o pessoal fala que eu escutei isso, eu acho que foi ontem, falando que só o amor não é suficiente. O pessoal amor, ama ali, mas na primeira derrota, paulada, entendeu? Então, assim, cara, tem que pensar num todo, né? Pensar num todo. Eu lembrei agora, foi o Souza, que jogou agora no Vasco, que ele comentou, né, sobre quando ele foi para a Turquia. Ele tem um carinho pelo Vasco, a torcida já chamava por ele, obviamente, o tempo todo, só que ele tinha que pensar na família dele, como ele falou. Então, ele estava naquele momento, ele não foi.
não foi falso que eu disse, não. Era o dinheiro, cara. Era a questão do dinheiro, obviamente. Tipo, foi algo mais rentável, eu tinha que ficar com minha família naquele momento. Como é que tu pensa sobre isso? Tu acha que é teu último contrato com um clube profissional, ou você acha que pode acontecer? Quando eu falo acho, não, pode acontecer, né? Dependendo da oportunidade. Mas você vê com bons olhos um encerramento aqui no Brasil, obviamente não encerrar de qualquer jeito, porque tu se cuida há muito tempo, mas encerrar com chave de ouro aí, quem sabe no teu clube aí de coração. Como é que tu pensa disso? Então, assim, a minha meta agora, tipo, por exemplo, meu plano familiar, minha filha vai fazer 13 anos, já estuda na escola aqui, né, escola internacional, e a minha meta de vida hoje, de família, é fazer com que ela tenha uma faculdade, né, internacional, que ela vai estudar em algum outro canto do mundo aí, onde seja em língua inglesa e fazer ela crescer como pessoa, tentar dar essa estrutura para ela. Esse é o meu objetivo familiar hoje, fazer a minha filha ter uma formação boa. Não digo de alto nível, porque no Brasil tem milhões de faculdades de alto nível, né? Mas um futuro de uma faculdade, fazer uma faculdade em língua inglesa para dominar a língua, para você, né, valorizar o seu currículo também. E no Brasil, eu digo que talvez seja difícil eu voltar para o Brasil para terminar a carreira, até porque por aqui eu sinto que as portas estão abertas para mim, pós-carreira. E talvez eu indo para o Brasil eu possa me distanciar disso, né? Sei que no Brasil também eu poderia ter um pós-carreira, mas a gente sabe o quanto que a gente tem que ralar e buscar um lugar ao sol no Brasil, e a gente sabe o quanto a gente é remunerado, o quanto que a gente trabalha e o quanto que a gente é remunerado, né? Então, eu não consigo me ver, a gente não pode dizer nunca, porque o futuro a gente vai mudando, né? As coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando. Mas no momento agora eu não me vejo terminando a carreira no Brasil. Não me vejo mais jogando no Brasil. Acho que a única equipe que me faria voltar para o Brasil, de repente, era o Vasco mesmo. Era a única equipe que me fazia, vem para o Rio de Janeiro, vem jogar no Vasco, vou fazer um projeto para você, assim como me ofereceram, gostei muito, me senti bem valorizado, mas ainda é muito difícil você concorrer com dólar, né? Então, eu não me vejo voltando para o Brasil e terminando a carreira lá, agora, né? Quem sabe no futuro. E minha meta é tentar botar minha filha numa faculdade de excelência aí, fora do Brasil, para ela poder depois seguir a vida dela e nos encher de orgulho, que já enche a gente de orgulho. Minha filha chegou com 3 meses aqui, domina a língua russa, já fala o casaque também, fala inglês, menina totalmente simpática, todo mundo ama ela, então ela já é o nosso orgulho. Então acho que nada mais justo a gente fazer tudo por ela, para ela poder depois ir andar com as próprias pernas e ter a vidinha dela. Então minha meta agora é focar no crescimento da minha filha. Podemos dizer que o Iguita é 50% Vasco e 50% Flamengo, ou é um pouco mais hoje Vasco do que Flamengo? Sim, eu, né, nasci flamenguista, família de flamenguista, amo o Flamengo no futebol, ainda continuo sendo flamenguista no futebol. Mas é interessante porque muita gente às vezes acha até que é mentira, né? Que o Vasco e o Flamengo são rivais eternos, né, cara? E nego fala, como é que você consegue amar os dois clubes, né? Eu falei, é porque vocês não sabem da minha história, né? Não sabem o que eu passei dentro do Vasco, você não sabe o carinho que eu tenho pelo Vasco, você não sabe o agradecimento que eu tenho pelo Vasco, a minha formação como um homem, como atleta, as pessoas que passaram, os profissionais que acrescentaram na minha vida, que o Vasco proporcionou. Então isso fez eu ter um carinho gigante pelo Vasco, assim. Gigante, gigante. Que eu vejo o Vasco jogar no futebol de campo, eu não consigo torcer contra. Mesmo se o Vasco estiver brigando com o Flamengo ali para ser campeão, se o Vasco jogar com o Fortaleza, se o Vasco jogar com o Fluminense, se o Vasco jogar com o Botafogo, eu não tenho como eu torcer contra o Vasco, eu não consigo. Entendeu? É uma coisa minha, eu não consigo, é de dentro, né? Então, pode ser aí que é 50-50, porque realmente o Vasco tem um pedaço gigante dentro do meu coração. Devo tanto a esse clube e fico muito feliz, assim como eu te falei, fico muito feliz do Vasco estar segundo ano em seguida aí jogando o Brasileiro, uma competição nacional. O Vasco que pô, já foi campeão de Liga Nacional, de tantas glórias no passado, dentro desse esporte que eu jogo, que eu pratico. Então, eu fico tão orgulhoso aí de ver o Vasco e ter um relacionamento muito bom com todo mundo lá.
E pode ser é 50-50. E o Vasco Futsal com certeza é minha paixão e vou torcer sempre, pro resto da vida, pro Vasco ser campeão e tá sempre botando o nome do Vasco onde tem que estar, né? No ápice aí, né? Onde os nossos jogadores passados colocaram e a gente quer sempre ver o Vasco lá no ápice, né? E quando joga, cara, Vasco e Flamengo, como é que fica a torcida? Como é que fica esse coração aí, cara? Cara, eu acredito eu acho que tu se assemelha muito ao Denilson, né? O Denilson começou no São Paulo, o Denilson Show, que a gente falou, comentarista, mas só que o Palmeiras deu uma segunda oportunidade de vida, né? Quando ele já estava quase para acabar a carreira, o Palmeiras abriu as portas, então hoje ele é metade São Paulo, metade Palmeiras. Como é que fica nisso, cara? Tem uma torcida especial, puxa para um lado, o coração fala um pouco mais alto para um, ou você fica feliz ali? Por exemplo, quando dá empate, você fica realmente feliz? Como é que fica isso? Eu fico feliz no empate, e é o que mais dá, né? É Flamengo e mesmo. Vasco é empate, meu irmão. Empate é muito, entendeu? Realmente, eu fico assim meio dividido, né? Isso aí vai muito mais pelo momento das equipes, né? Assim, se o Flamengo tá num ápice aí, muito bem, precisando ganhar e tal, lógico, eu vou torcer pro Flamengo, né? Mas se o jogo não decide muita coisa, se tá ali, eu fico naquela só assistindo mesmo, como fala, vai ser empate isso aí, vai ser 1-1. Isso aí é jogo para 1-1. E muitas vezes é 1-1, 0-0, 4-4 já foi também. E assim, fica um pouco dividido. Depende do que o Flamengo está disputando, né? Se o Flamengo está lá nas cabeças e precisa realmente daquela vitória, aí sim, beleza, eu vou até torcer pro Flamengo. Mas se o jogo eu vejo que não muda muita coisa, aí eu não consigo torcer assim muito contra o Vasco, não, cara. Tem muitos amigos do Vasco, tem muitos amigos vascaínos, a gente vê o jogo junto, uma harmonia, porque todos eles sabem que eu tenho um apreço do caramba pelo Vasco, né? Então é interessante isso aí, né? Até meu pai sabe também. Ele, você gosta do Vasco? Caramba, eu gosto, cara. Gosto do Vasco. Fazer o quê? É dentro de mim, é uma coisa mais forte que eu, né? Eu não preciso pensar em gostar do Vasco. Já é uma coisa já natural, né? Cara, bom, vamos lá, como eu te prometi, chegou a hora. Você tem noção do que vai aparecer aqui, cara? Você tem algum chute assim? Tem alguma, imagino que seja? Cara, vou te falar que eu não tenho nem noção, assim. Não tenho nem Nada? noção do que possa vir. Sei lá, talvez, sei lá, alguma coisa de quando eu era pequeno. Não sei, não sei. Não tenho muita noção, não, porque é muita coisa que pode me emocionar. Eu Então, acho que vai. Eu acho que vai. Bom, eu vou te mostrar, agora falando agora, algumas pessoas vão passar aqui, Guita, agora, e vão deixar uma mensagem para você, né? E, caramba, que legal. e Maneiro. pessoas, às vezes, que você às vezes nem imagina que vão estar por aqui, vão passar por aqui, né? Putz, Mas te agradeço, espero- cara. Pô, vai tirar onda. Vai tirar onda. eu quero que você veja e escuta com o maior carinho do mundo pessoas que são especiais. E eu vou te falar no final quem me ajudou nisso. Você vai se surpreender quem foi que me ajudou nisso. Mas eu quero que você acompanhe, tá? Você acompanhe aqui junto com a audiência aqui, esse vídeo que vai passar na tela agora aí. Aí galera do futsal do Cazaquistão e de todo mundo, né? Hoje vamos prestar uma homenagem a um dos maiores ídolos do futsal mundial. Falar do Léo Higuita é muito fácil. É falar de alegria, é falar de coragem, é falar de determinação, de um goleiro que eu tenho muito orgulho de dizer que revolucionamos o futsal mundial. Eu com minha ousadia de acreditar e o Higuita com talento, com a persistência, com a competência. E hoje, Higuita, eu quero te desejar o melhor sempre para você. Você é um cara que é mais que especial na minha carreira. Não é à toa que fomos bicampeão do mundo, ou da Europa, campeão do mundo e terceiro lugar da Euro, e fora os títulos do Cazaquistão. Um grande abraço e parabéns pela sua grande carreira. Bem, o que falar do Iguita, né? Eu acho que é só escutar o coração, porque ele também é uma pessoa de muito coração, de um coração enorme, disposto a ajudar sempre, tanto na quadra quanto fora da quadra, né? Seus amigos, é um amigo fantástico,
é uma pessoa que eu tive o prazer, né? Foi uma felicidade na minha vida encontrá-lo na minha carreira, né? E tê-lo como amigo e também como atleta, né? Além de ser, para mim, o melhor do mundo, o goleiro que mudou a história do futsal, é uma pessoa fantástica, um líder nato, né? Que tem uma áurea contagiante, que nos guia, nos contagia. Então, eu só desejo para o Higuita saúde, né, para que ele possa continuar jogando por muito e muito tempo, porque o futsal precisa, né, dele, e eu acho que ele também precisa do futsal, porque é a vida dele. Então, muita saúde para o Higuita, que ele continue sendo essa pessoa que ele é, esse atleta fantástico e esse amigo que está sempre disposto a ajudar em todas as horas. Oi, tio, tudo bom? Passando aqui para te mandar um beijão, dizer que eu tô morrendo de saudade de você, da Ju, da Clara. Não vejo a hora de vocês estarem aqui, né, em território nacional brasileiro, pra gente poder se ver, se abraçar. Você é uma pessoa maravilhosa, é muito importante pra mim e eu te amo muito. Um beijo. Oi, meu irmão, tudo bom? Vim aqui desejar as melhores coisas do mundo pra você, que você merece. Você sabe que você é uma pessoa maravilhosa, que ajuda todo mundo, família, tá? Te desejo tudo de bom, meu irmão. Te amo, tá? Beijo. Oi, filho, tudo bem? Estou passando aqui para deixar uma mensagem para você. Eu queria que sua mãe estivesse conosco aqui, mas infelizmente ela não está, e tenho certeza onde ela estiver, está cuidando de nós, olhando por nós. A verdade é o seguinte, filho, você sabe do orgulho que eu tenho por você, um orgulho muito grande, né? Acompanho você desde os seus primeiros passos, até no caso quase a sua aposentadoria, né? E você só me deu orgulho. Você sabe que eu fui um goleiro também, eu gostava de futebol e queria, por uma série de motivos, não pude, né, seguir a carreira de goleiro. Mas você conseguiu tudo aquilo que eu queria e muito mais. Não que você merece até tudo que recebeu e muito mais, e os terá até com certeza no final da sua carreira. Tá? E eu tenho muito orgulho não só por isso, é por você ser o filho que você é, o homem que você é, que se tornou, né? Um bom pai, um bom marido, um bom irmão e um bom companheiro. Fique com Deus, meu filho. Muito sucesso para você e que Deus te abençoe. Oi, amor, passando aqui pra dizer que eu te amo muito, minha filha. Sim. A gente te ama muito. A gente tem muito orgulho de você. Você é o nosso melhor goleiro do mundo, melhor pai, melhor marido, né, filha? Sim. Pai, eu te amo demais. Que Deus te abençoe sempre, pai. Eu te amo. Te amo, amor. Beijo. Beijo. Higuita! 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 Higuita, можно! Higuita! Higuita, можно чуть-чуть? Демса? Biz de Demsa. Oynayalmaydı. Higuita, можно фото, Higuita. Cara, eu falei que era uma surpresa. Tipo, você merecia isso, cara. Gostou? Obrigado, cara. Obrigado. Pô, como é que não vou gostar? Que isso. Realmente as pessoas que fazem sentido na minha vida, né? Que fizeram sentido, como o Cacau, o Kaká. Os caras fizeram muito sentido na minha vida. Tive muitos anos com eles. Aprendi tanto com eles e tivemos uma amizade tão verdadeira e sincera. Como homens também, assim, como amigos. Não só dentro de quadra, mas dentro de quadra eles me passaram tanta coisa pra mim, tanto carinho. Realmente são dois caras que eu amo dentro desse futsal, dois amigos, assim, e é recíproco que eu desejo pra eles, cara. São caras que, Cacau com aquele carisma dele, né, cara? O Cacau é um cara sensacional, onde ele toca, vence, onde ele pisa, ganha. É um cara que é sensacional no que faz e tá colhendo os frutos e tenho certeza que vai ser sempre vencedor. O Cacau é um cara estudioso, que me passa os detalhes do futsal que eu amo, aprender coisas novas, e é um cara do bem, um cara jovial, um cara que pensa, pô, quando ele tá com a molecada ele vira moleque, então um cara que mantém a presença dele, mantém o foco, um cara totalmente focado no futsal, ama o que faz e a nossa relação é muito linda. Minha irmã, né, cara, uma pessoa que teve lá no começo, que me levava aos treinos, quando eu tinha 8 anos de idade. E hoje estamos aí, ela está com saúde, graças a Deus, está bem.
minha sobrinha, que é como se fosse uma filha, né, para mim, que é uma pessoa muito especial na minha vida, uma pessoa que batalhadora, apesar de ser jovem, ela é guerreira, uma pessoa que já tem uma maturidade muito grande para a idade. E minha família, né, meu pai, cara, meu pai me levou para esse esporte, né? Meu pai me mostrou que ser goleiro é normal. Eu vi meu pai, cresci vendo meu pai cair no chão, se jogando, gritando, agarrando. Então, para mim, aquilo de primeiro momento, ser goleiro era normal. Então, foi aí que despertou aquela vontade de ser goleiro. E é um cara que mostrou tantos exemplos na minha vida. E minha esposa, minha filha, que acho que é, para mim, que é a minha maior motivação, né? A minha motivação diária é minha esposa e minha filha, que são duas pessoas que acho que se não fosse a minha esposa, eu acho que, não sei. Não posso dizer porque eu tive ela, eu tive a sorte. Deus colocou ela na minha vida, então eu tive a sorte de ter minha esposa. Ela me molda, ela me coloca para cima, ela cuida da minha saúde, ela faz de tudo para eu estar bem, né? É uma pessoa que se preocupa, abdica de algumas coisas dela própria para poder viver a minha vida, abdicou da vida dela no Brasil para poder me seguir, né? Então, é uma pessoa que eu sou muito grato, muito grato. A Ju faz de tudo para que eu fique bem. E também quero sempre retribuir para ela tudo que ela passou para mim. E minha filhota, né, cara? Chamo ela de filhote de cruz credo. Ela nem antigamente ela ficava bolada, hoje em dia ela nem se liga mais. Eu chamo ela de filhote de cruz credo na frente de todo mundo, ela tá nem aí mais. E é o nosso pequeno orgulho que se aventurou fora do país, um país totalmente diferente, longe da língua nativa, e se adaptou, e tá aí essa menina linda que nos enche de orgulho cada dia. E agradeço demais, cara, por essa surpresa. Realmente vou dormir feliz e tranquilo hoje, sabendo que essas pessoas realmente são as pessoas que fazem sentido na minha vida e elas estão comigo até o fim. E eu tô com elas também, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo, Kaique. De coração pela surpresa. Não esperava e com certeza me emocionou e é isso aí que fica, né? Família é o que fica na nossa vida, né? E amigos como família são poucos também. Então, é isso aí que a gente carrega para a vida inteira. Amém, meu irmão, amém. E como eu prometi, né, eu vou, eu vou usar, entre aspas, a nossa cúmplice nisso, né? Foi a Juliana, sua esposa, que me ajudou nisso, né? Então, para contornar, eu falei da proposta para ela, que queria fazer algo muito especial para você, pelo carinho que eu tenho por você, pela nossa amizade, por tudo que a gente há essa troca há um bom tempo. E eu falei, cara, eu preciso fazer algo muito especial para ele, porque, cara, eu sempre falo que o maior título, Iguita, isso aí você já até concretizou isso, é isso aí, cara. A essência, a sua essência é essa, né? Então, quando eu tava juntando os vídeos ali, né, fazendo edição, cara, a cada vídeo você vê o carinho, né, cara, e vê o exemplo que você é, né, cara? O orgulho que você é para a família, o orgulho que você é para as pessoas, né? Como se fosse um herói, né, cara? Hoje em dia a gente tá vendo as coisas tão escassas, né, cara? A gente liga a televisão hoje, né, Guita? Só acontece ruína, desgraça, sabe? O tempo todo. Mas quando a gente vê essas coisas, cara, aquece o nosso coração, aquece que, assim, o ser humano tem jeito, claro, para muita coisa, inclusive para o amor ao próximo, que tem se esfriado muito também. Então, eu falei, cara, eu vou em alguém que conhece ele como ninguém. E aí, né? Agradecer a Juliana por ter nos ajudado, por ter feito Então, essa corrida conosco, né? são muitos anos juntos. A Ju abdicou totalmente, assim, da vida dela para me seguir, cara. A gente tá junto desde os 17 anos de idade. Tem 21 anos juntos. É muita coisa. Ela representa, acho que tudo na minha vida, assim. A Ju, ela é uma pessoa sensacional, uma pessoa que tem uma pureza no coração, se preocupa com todo mundo. E nada mais justo do que tentar dar a melhor vida para ela, tentar dar o máximo do amor que eu posso dar para ela, o máximo de atenção, porque é uma pessoa que realmente largou tudo para viver minha vida, né? E nunca reclamou, nunca chegou e reclamou e nunca jogou na cara nada disso. Só foi, né? Só seguiu em frente. Então é uma pessoa que eu sou tão grato e eu quero envelhecer do lado dela, eu quero estar junto com ela velhinho para poder contar essas histórias, contar tudo que a gente passou e vai passar, né, até chegar lá.
Então, é uma pessoa muito especial na minha vida, minha esposa, minha querida esposa, que eu amo tanto. E nesse momento da nossa vida que a gente, Clara tá crescida, né? A gente fica tão feliz, a gente volta de novo a ser namorados, né? Aquela preocupação com criança, às vezes aquilo ali dá uma travada no relacionamento quando a criança é pequena, suga um pouco os pais, né, cara? Isso aí é normal. A gente sabe que isso aí acontece muito. É normal você estar com criança pequena e a criança sugar muito dos pais, acaba esfriando um pouco a relação, né? A gente passou por momentos assim também, mas a gente sempre teve atento a isso, então a gente sempre conseguia se reerguer. E hoje a gente tá namorando de novo, vivendo como namorados, e a gente tá se amando, amando o momento que a gente está vivendo com a Clara Grande, nossa amiga dentro de casa. A gente tem uma amiga dentro de casa. Então a gente vive acho que o melhor momento da nossa família a gente está vivendo hoje. Amém. E antes de encerrar, cara, eu vi seu pai, né? E falar do seu pai sem lembrar da sua mãe é difícil, né, Gui? É difícil. E quando ele falou, cara, falei, pô, cara, imagino o quanto deve ser complicado, né? Deve ser difícil. Ela É, tem, ela tem muita parcela nisso tudo, né, cara? tem muita, né? Minha mãe, eu me emociono muito porque a minha mãe, ela se desdobrava assim para eu continuar a jogar, né? Eu seguir em frente, jogava futsal, jogava campo, estudava. Meu pai viajava, trabalhava viajando, trabalhava embarcado, então era tudo com ela. E ela se desdobrava, cara, se desdobrava para poder eu conseguir manter e estar dentro do esporte, né? Foi uma pessoa muito especial assim para mim, e ela me mostrou também muita coisa assim de força de vontade, de resiliência, de trabalhar pra caramba. Ela realmente, o legado dela tá comigo e eu vou passar adiante. E lógico, é uma perda muito grande. A gente sabe que a vida é assim, nos prega peças, e a melhor coisa a se fazer é você ter boas lembranças, lembrar dos momentos bons e honrar, né, o nome dela, o nome da pessoa querida que é minha mãe, né? Honrar o nome dela. E ela tá sempre nas minhas orações, ela virou um, um santo para mim, né? Ela tá em todas as minhas orações, porque eu não tenho dúvidas que ela lá de cima tá orando por mim e pedindo cada dia, né? Sempre que ela ficava de frente para a TV, se preocupando, né, cara, comigo, se eu tava bem, se eu tava mal, se a torcida tava gostando de mim, primeira pessoa a me ligar depois do jogo, né? Então, ela faz muita falta, né? Mas a vida é assim, a gente tem que seguir em frente. Quem tá aqui, tá vivo, tem que seguir e honrar aquela pessoa que foi bastante importante na nossa vida. E ela foi muito, 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 mas muito importante na minha vida. Bom, cara, receba essa homenagem, Guita, como forma, um presente de aniversário do seu amigo aqui, tá? Espero que, acredito que a gente tenha fechado mais uma super resenha com chave de ouro. E que chave de ouro, né? Receba esse presente desses 39 anos, né? Que você viva cada vez mais, cara, essa sua alegria, essa tua autenticidade, essa verdade. Continue sendo esse cara incrível, continue sendo esse cara diferenciado, principalmente fora das quadras. Eu sempre, com quem eu tenho contato, eu sempre falo que se alguém te conhecer fora de quadra, cara, vai admirar mais ainda. Não só o nome, não só o Iguita, o nome, mas principalmente a pessoa. Então, cara, de verdade, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado, né, nesse dia do seu aniversário, esse dia tão especial que você vai curtir logo, logo com a família, vai curtir mais um ciclo, né? 39 com cara de quê? De 27, de 25, de 30, você que Uns sabe. 30, uns 33, 34 anos. Então, Descendente de índio, né? Pele morena de índio, né, cara? Então a gente tem. Dá pra disfarçar um pouco a idade. amém. Bom, então espero que você tenha gostado, meu irmão. Você sabe que o que você precisar da gente aqui, a gente sempre vai estar à disposição. Eu, eu, Valeu. eu, eu comentei aqui, se eu fosse para chutar, bater um tiro livre ou finalizar, eu perderia o pênalti, mas eu usei uma carta, né? Eu usei a família, eu usei uma homenagem como essa, aí consegui fazer um golaço no homem, porque o homem aí não tem como. Aí, como a gente fala, né, Gui? Tá, apelou, aí apela, né? De alguma Aí, forma, pô, fiquei né? muito Mas grato.
agradecido demais, Kaique. Obrigado aí pelo dia de hoje, o dia que é importante, o dia do meu nascimento, um dia que eu vou passar com as pessoas que eu amo. E com certeza essa homenagem me faz valorizar mais a vida, né? A gente fica muito distante dos nossos familiares, às vezes fala só por telefone, né? E quando vê eles assim falando da gente, né? Nos fortalece, né? Nos fortalece para seguir em frente e tentar orgulhar cada vez mais essas pessoas que esperam da gente sempre coisas boas, né? E obrigado, Kaique. Obrigado mesmo. Espero que todo mundo goste aí do podcast. Foi uma resenha leve, legal, pura. E que venha mais. Espero você lembrar de mim mais um pouco mais para frente aí, para a gente conversar mais um pouco, trocar mais ideia, que é sempre leve, é sempre interessante. Beleza, Kaique? Obrigado mesmo, cara, de coração. Amém, meu irmão. Curta seu dia, né? Vocês estão vendo essa resenha aqui no dia 6 de junho. Então, acompanhe essa super resenha aí com o Iguita. Resenha número 121. Graças a Deus, estamos cada vez mais progredindo e chegando, contando grandes histórias assim como a do Iguita, trazendo grandes homenagens como essa, porque não é sobre se emocionar, né, Iguita? É sobre saber das origens. Porque todas as pessoas fizeram parte da glória do Iguita e dos momentos ali que só você sabe, né, cara? Dos momentos ali calados, dos momentos de silêncio, dos momentos ali que a gente, nos bastidores, não precisa nem saber, mas só você viveu, entendeu? Então, Sim. muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu espero que a galera tenha gostado, então nos acompanhe pelo Spotify, nos acompanhe aqui pelo YouTube. Um abraço a todos vocês, nos encontramos numa próxima. Então, Um tamo junto, abraço a galera. todos.